Olá, eu sou Alexandre Maquin, aqui do Tempo de Tela, e hoje eu vou falar sobre um novo original Netflix, que é um bom filme de ação do Samuel Jackson com vários motherfuckers, porque é basicamente a linha de texto dele, mas além disso, Shaft é uma franquia lá dos anos 70 que de tempos em tempos vem sendo ressuscitada. E que talvez seja o que você precise assistir esse final de semana. Bem, então, simbora! Como sempre, as nossas críticas são sem spoilers, então não se preocupa muito. E também, se você nunca assistiu nada sobre Shaft, cara, tá de boa, esse filme já sabe que você provavelmente não assistiu, então dá pra ver de boa. Shaft de 2019, ou também pode ser chamado de Shaft 4, não sei, a cronologia dele não é a coisa mais impecável. Na real, eu não sei o que tá valendo e o que não tá valendo, mas pelo filme eu acho que tá tudo sendo considerado. Aqui nós acompanhamos JJ, que vem a ser filho do Samuel Jackson, que também é conhecido por Shaft. Na verdade, toda a família Shaft. Que teve uma infância meio conturbada, que o pai dele era bem ausente, pra falar a verdade, e agora, nos seus 20 e poucos anos, acaba chegando na cidade de Nova York, entrando num belo trabalho do FBI, só que o seu melhor amigo acaba sendo assassinado e ele, sem ter muito como resolver os crimes, acaba sendo obrigado a recorrer ao seu pai, que ele nunca viu na vida, obviamente. E aí que a história se desenvolve. Um ponto interessante desse filme, como de toda a franquia, é que, para os dias de hoje, se eu falar muito sobre como é o personagem de Samuel Jackson, como ele é um cara mulherengo, que não dá muito valor pra mulher, que é cheio de palavrão, um pouco misógino, provavelmente, e por bons motivos, vai afastar uma grande parcela do público da Netflix. Mas esse filme acaba sendo mais uma transição. Sim, os filmes originais lá da década de 70, e o filme também do Samuel Jackson lá no início de 2000, 99 ou 2000, não tenho certeza, eles são frutos, eles são obras, obviamente, do Blaxploitation. É obviamente isso. É um cinema voltado para a comunidade negra, violência policial, a sobrevivência no gueto, uma grande quantidade de palavrões, sabe? Tudo isso. E nesse ano de 2019, ele começa a dar uma modificada. Você ainda tem todos esses elementos, só que agora um pouco mais suavizado pela presença do JJ, que é o filho do Samuel Jackson, que é um personagem de uma nova geração. Da minha geração, imagino. Então é um filme que é um choque de gerações. Tanto para quem assistiu lá no início de 2000, tanto também para quem assistiu os filmes lá da década de 70 e vai pegar esse filme de hoje. Os personagens que são considerados pra gente escroto, eles estão aqui, são escrotos ainda, são mulherengos, tem todos os tipos de vícios ainda, mas nós temos a presença de um personagem mais jovem que tenta mostrar pra eles, tipo, cara, gente, não é assim que a vida funciona hoje em dia, não. Homem nem sempre tá certo, homem tem que saber se desculpar. E essa, pra mim, é uma grande importância do filme. E também, nem sempre porque o rapaz é o jovem que ele está certo. Muitas vezes você vê o personagem Samuel Jackson falando, porra, filho, tu não é tão especial assim, tem que aprender outras coisas. Você também tem uma grande parte falando sobre paternidade, porque nem te conto que o Samuel Jackson é um bosta de um pai. A única coisa que eu acredito é que ele sabia a data do aniversário do filho, mas nunca visitou. Tudo bem, tem a trama que se desenvolve em relação a isso? Tem. Poderia ter sido um pouquinho melhor? Poderia. Mas tá de boa. Bem, essa versão atual de Shaft, ela é encabeçada pelo Tim Story, que você provavelmente não lembra dele. Porque, sei lá, a filmografia dele não é a coisa mais legal do mundo. Na verdade, tudo que ele mete a mão dá flop. Tudo bem, ele fez o primeiro Quarteto Fantástico? Fez. Não é de todo mal. Ele também fez o segundo, com o Surfista Prateado? Fez. Ele também fez um filme chamado Táxi, que você talvez lembre que é o filme da Gisele Bündchen. É, esse filme mesmo. Então, cabeça dele. Então ele não é o diretor, tipo, mais conceituado nos dias de hoje, nas últimas décadas também, falar a verdade. Mas ele consegue pegar esse material, ele consegue pegar esse filme e produzir um bom material. Sabe, ele não espera que você tenha visto os outros 3 filmes, ou que você minimamente se importe com eles. Então, ele já avança a história. Ele dá um prelúdio,
que pra quem assistiu os outros filmes vai funcionar, pra quem não assistiu também funciona, você vê basicamente a mesma coisa e é bem explicadinho. E você já pula pros dias de hoje. Você tem uma ótima cena inicial, a primeira e a segunda cena, mostrando o crescimento do JJ, sem a presença do pai. Tudo visto através dos dias de aniversário dele, sobre a festa de aniversário e os presentes que ele recebia, que são presentes de uma procedência bem duvidosas, que não funcionam nos dias de hoje, mas funcionavam quando o Shaft era criança. Então, tipo, há uma questão de geração ainda e questão do o que é valor. Outro ponto pra mim interessante é que esse filme é vendido como um original Netflix. O que, na real, não é bem verdade. É tipo um filme que não tem pai. Ele foi lançado nos cinemas americanos, levou um flop na sua bilheteria, e o pessoal nem se preocupou em lançar ele internacionalmente. E é dessa forma que a Netflix leva alguns filmes. Ninguém se importa mais. E cara, é um bom filme, isso é verdade. Tudo bem que o Samuel Jackson já tem os seus 70 anos e não é mais o cara da ação. E por causa disso, a ação fica um pouco estranha. Sabe, não é uma ação muito inventiva, é basicamente um senhorzinho de 70 anos com uma arma atirando, sabe? O baile faroeste, sabe? É o faroeste da vida moderna. E às vezes você tem um JJ lutando, que também não é nada muito impressionante. Eu acho que o mais importante também da dupla de atores, que é o Samuel Jackson, e do seu filho, que é o ator Jesse T, que ele fez o Independence Day, o novo. Você também tem a presença de um elenco de apoio bem interessante. Você tem tanto a Alexandra Shipp, que você deve conhecer por ela ser a nova Tempestade dos X-Men, mas, bem, eu acho que vai ser rebootada, então... coitada dela. E você também tem a presença, até que um pouco especial, do Shaft original lá da década de 70, que é o Richard Roundtree. Então, é por isso que os filmes eles meio que se conectam. Porque você tem os filmes da década de 70, que na verdade são 2 filmes, até que o segundo ele vai pra África e enfrentar a escravidão. Muito importante de lembrar isso. O terceiro filme, que é o com o Samuel Jackson, lá em 2000, ou 99, não lembro. E tem o de agora. E o que liga todos eles é que todos eles têm o nome Shaft. Todos eles são John Shaft. Só que temos o original, que vem a ser meio que o tio ou o pai do Samuel Jackson, que vem a ser o pai do JJ. Então é basicamente um filme de família. Um pouco errado, mas é basicamente isso. Você tem todas as 3 gerações aparecem nesse filme, o que dá umas ótimas cenas também, tenho que dizer isso. E na real, o que eu entendo por esse filme, o que eu tirei dele, não sei se era bem pra tirar alguma coisa, mas... que é um filme de transição. Você tem o personagem do Samuel Jackson vendo que o mundo em que ele vivia não é mais aquele. Homens podem errar, homens podem se desculpar. Homens não precisam ser totalmente egocêntricos e ser o dono da razão. Enquanto o seu filho tem que aprender a tomar as rédeas das situações, ser um pouco mais incisivo do que ele quer. Bem, concluindo aqui, se você tem alguns problemas com palavrões, com motherfuckers, talvez não seja o seu filme, porque, cara, a cada 5 frases é uma dita. E indo até o final do filme, o JJ, que não falava nada, começa a ter o mesmo vocabulário que o pai, então o nível só aumenta. Se você tem um certo problema com personagens escrotos que tratam mulheres mais ou menos como lixo, mesmo não sendo bem isso que acontece, talvez tenha um problema. Mas é um personagem que melhora e tem sua redenção, pelo meu ponto de vista. Tem sequências de ação, ok? Tem uma trama marromena, não é nada muito inventivo, mas também não é tão burrinho assim. É legal. Bem, de qualquer forma, sou Alexandre Maquin, aqui do Tempo de Tela. Qualquer coisa é só comentar, compartilhar, curtir. Estamos sempre aí e até depois.